Graça e paz, meus irmãos. Abram suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura e um breve estudo dos versículos 29 a 35. Versículo 29. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Graça e paz, meus irmãos. Vamos continuar o estudo aqui de 1 Coríntios 7, agora a partir do versículo 29, que diz o seguinte: Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Observem aqui que Paulo traz várias situações cotidianas nossas, que nós vivemos de forma intensa. E ele diz para que nós vivêssemos como se aquilo não existisse. O que será que ele quer dizer com isso? Nós vamos ter um entendimento agora. Logo no início, Paulo diz assim: o tempo se abrevia, resta pouco tempo. Quantas vezes que nós já ouvimos as pessoas por aí no mundo dizendo: mas toda hora fala que Jesus vai voltar, ele não volta logo, que não ia passar dessa geração, e lá se foram 2000 anos e nada aconteceu. Isso tudo é conversa fiada, isso não vai virar nada. Eu trouxe uma referência bíblica aqui, que está lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, onde Pedro diz assim: Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nós estamos estudando a carta aos Coríntios, e eu estou usando, que foi escrita por Paulo, e estou usando uma referência da carta de Pedro. Só que Pedro está citando Salmos, que seria do Antigo Testamento, que seria o Salmo 94, que diz assim, Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Observem, meus irmãos, que a nossa visão de tempo, ela é diferente da visão de tempo de Deus. Se pararmos para imaginar que a nossa vida aqui na Terra, vamos supor que ela dure em média aí uns 80 anos, e nós achamos que é muito tempo. Mas é muito tempo comparado a quê? Imaginem eternidade. O que significa eternidade? A gente não consegue nem dimensionar, a gente não consegue medir. É algo muito, muito, muito grande. E quando a gente compara os 80 anos à eternidade, isso não significa nada. Por isso que nós dizemos que a vida é muito curta, que passa muito rápido. É porque a gente está comparando com a eternidade.
Aqui no final desses 3 versículos que eu li aqui, Paulo diz assim, ó: porque a aparência deste mundo passa. Vamos ver aqui mais uma vez uma referência bíblica para que a gente tenha um entendimento do que o Paulo está querendo dizer para nós. Vamos trazer agora o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35, onde Jesus diz: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Observem, irmãos, a exortação de Paulo aos irmãos de Corinto. Nesse trecho de estudo, o ponto central não é o descarte dessas coisas, casamento, alegrias, posses, enfim, mas a mudança de perspectiva para que elas não se tornem um apego que impeça o foco em Deus. Por exemplo, quantas vezes nós já ouvimos as pessoas dizerem de forma assim banal: ah não, hoje eu não vou no culto, eu não vou na missa, eu estou cansado. Não, hoje eu não posso ir que tem aniversário do meu parente lá. Não, hoje eu tenho que trabalhar. Ou seja, colocando prioritariamente outras coisas que seriam, entre aspas, mundanas, como prioridade diante de Deus. E é sobre isso que Paulo está falando. No versículo 32. O que realmente eu quero é que estejais livres das preocupações. Observem, Paulo disse eu quero. Ele não está falando é um mandamento de Deus. Não, ele está falando eu quero. É a vontade dele, é o desejo particular de Paulo para com os irmãos da igreja de Corinto. E que serve para nós também. Que não tenhamos nada que nos atrapalhe ou nos dificulte em servir a Deus. Continuando no versículo 32. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Aqui, lembra que a 1 Coríntios 7, que nós estamos estudando, trata basicamente sobre o casamento, ou o não casamento, enfim. Aqui Paulo está tratando o contexto do casamento, por isso que ele exemplificou que a esposa cuida das coisas do mundo tentando agradar ao marido, e o marido cuida das coisas do mundo tentando agradar a esposa. As coisas do mundo, nesse contexto, quando a gente fala do mundo, a gente fala geralmente pecado, afastado de Deus. Não quer dizer necessariamente que seja sobre o pecado, mas, por exemplo, se a pessoa é solteira, ela tem que se preocupar menos com comida, menos com moradia, menos com saúde, menos com segurança, porque se trata de uma pessoa só. Agora, quando a pessoa é casada, tem filhos, são várias pessoas que dependem dessa pessoa. E aí tem a maior preocupação com o alimento, que tem que ser maior. São menores, muitas vezes, dependentes totalmente do sustento pelos pais. A segurança, por serem mais frágeis. Então, são coisas do mundo, coisas que nós vivemos aqui na Terra. Inclusive, coisas do casamento, como a esposa se preocupar em estar mais bonita para agradar ao marido, o marido se preocupar sempre em ser mais gentil, mais educado, mais paciente para agradar a esposa, mais bonito para a esposa, enfim. Eu trouxe algumas referências bíblicas que tratam das orientações que tem na Bíblia em relação aos maridos e às esposas. Eu vou ler elas sequencialmente e aí para que todos tenham um entendimento. No final nós vamos fazer uma reflexão e concluir o trecho do estudo para amarrar todas as informações. A primeira está aqui em Efésios 5:28, que diz assim, maridos,
Amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Colossenses 3,19. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Provérbios 18:22. O que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Malaquias 2,15. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito, uma só carne, o homem e a mulher. E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Observem que todos esses versículos que eu li tratam-se de como o homem deve tratar a mulher. Agora os próximos seria da mulher em relação ao homem. Efésios 5:22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Provérbios 19:14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Muitas vezes nós já ouvimos pessoas distorcendo e corrompendo a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia é machista, que a Bíblia só privilegia os homens, que ela despreza a mulher, que maltrata a mulher, que humilha a mulher. Mas não é isso que nós estamos vendo aqui, a palavra de Deus dizendo. Veja Provérbios 18:22, o que fala sobre a mulher. O que acha uma esposa, o homem que acha uma esposa, acha o bem. O próprio bem vem da mulher. E alcançou benevolência, alcançou um favor do Senhor. Então, a mulher, nesse contexto, é um presente de Deus para o homem. Será que isso é machismo? Será que isso é desprezar e diminuir a mulher? Nós precisamos conhecer verdadeiramente a palavra, para que nós possamos ter o entendimento e podermos levar também o esclarecimento para outras pessoas. No versículo 35. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Esse versículo, não pela mensagem, mas pela língua portuguesa, ficou difícil o entendimento. Então eu trouxe na versão NVI para que nós tenhamos mais uma leitura e aí sim o entendimento da mensagem. Estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para impor restrições, mas para que possam viver de maneira correta, em constante devoção ao Senhor, livre de distrações. Meus irmãos, vamos concluir esse estudo com uma breve reflexão. O apóstolo Paulo sempre se referia a seus discípulos como filhos espirituais. Observem nesse trecho que acabamos de estudar que Paulo aconselha os irmãos de Corinto, assim como um pai a seus próprios filhos. Veja que ele não citou mandamentos de Deus, mas trouxe orientações próprias de como o cristão deve proceder diante do nosso Senhor. Paulo deixa bem claro que se formos solteiros, ou seja, sem preocupações com a esposa, marido e filhos, teríamos menos preocupações nesse mundo e poderíamos servir a Deus, como ele mesmo disse, livres de preocupações. Isso não quer dizer que o casamento é errado ou desaconselhado, apenas é uma situação oposta à dos solteiros. O casamento também é um plano de Deus para a vida de muitos, porém, é muito fácil de entender que quando temos uma família envolvida no contexto, a carga de responsabilidade e atribuições é bem maior. Resumindo, a mensagem principal desse estudo é manter o nosso foco sempre em Deus. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.